Olá, olá! Eu vou contar hoje um caos aqui e gostaria que você desse a sua opinião. Uma senhora, mais ou menos uns 34 anos, já com uma filhinha de uns 5 anos de idade e grávida de 6 meses de mais uma menina, esposa de um pastor que comentou comigo, que compartilhou essa história. Eu vou dar a minha opinião, gostaria de ouvir a sua, tá bom? Você compartilha aí no vídeo aí embaixo o que você pensa disso. Eu vou dar a minha opinião. Mas veja bem, ela é membro de uma igreja, esposa de pastor. Esse pastor, ele tem dois filhos adolescentes. Adolescentes já, agora já são maiores de idade. E acontece que um outro pastor, presidente dessa igreja, chegou para ela e disse algumas coisas que eu vou colocar para vocês. Ela, dentro da casa dela, lógico, ela cuida da limpeza e quer que as coisas sejam bem organizadas, mas os filhos anteriores, do casamento anterior desse pastor, do esposo dela, não a respeitam, xingam, jogam as coisas pelo chão, não colocam os pratos na pia, essas coisas do dia a dia que incomodam muito uma mulher. E começaram ultimamente a maltratá-la. Ela então pediu para conversar com outro pastor, com o presidente da igreja, junto com o marido dela, para conseguir resolver essa situação. E o esposo e o outro pastor, que é o presidente, que é pastor dela, inclusive, disseram que quem está errado é ela, que ela precisa deixar para lá, deixa esses meninos fazer o que eles quiserem. Você dá muita bronca, você critica demais e você tem que parar com isso, você está errada. E eu ouvi do pastor, ela mostrou um áudio desse pastor presidente, que é pastor do marido dela, que é pastor, né? São dois pastores, dizendo para ela: você está errada, eu estou cansado, quem tem que mudar é você. Muito bem, ela me contou essa história, pediu minha opinião e eu disse o seguinte para ela: primeiro que quando ela se casou, a situação deveria ter sido controlada pelo esposo. O esposo deveria impor limite a esses filhos e exigir que eles respeitem ela. Ela é a rainha do lar, ela é esposa, né? A família é o esposo e a esposa. Os filhos um dia vão embora. E esse marido, por sentimento de culpa, a esposa anterior dele faleceu. Ele era viúvo antes de se casar com essa moça e já tinha dois filhos. Ela aceitou de bom grado, ajudou a criar esses meninos, e hoje esses meninos viraram-se contra ela e saem, não voltam de madrugada. E esse pai, talvez por sentimento de culpa ou fraqueza, mima e acoberta essas coisas desses meninos e ela não pode falar nada. E a orientação do pastor presidente dessa igreja, que eu não sei o nome, não cabe aqui citar e nem nada, é que ela é que deve ceder e se calar. Acontece que ela é a esposa, ela tem o papel importante, papel mais importante, e esses meninos é que deveriam respeitá-la. E quem deveria impor e exigir que houvesse esse respeito é o marido dela, que é pai desses meninos. E o que aconteceu? Ele acabou deixando para lá, acabou não impondo limite, não ensinando, perdeu a autoridade. E para piorar, o pastor presidente ficou do lado dele, dizendo que ela é que tem que aceitar. Mas como assim? Ela tem que ser escrava e ficar limpando sujeira que esses meninos fazem? Uma mulher já tem tanta coisa para fazer, ela tem uma menina pequena e está grávida. Ela decidiu sair de casa, decidiu sair por um tempo, talvez até acabe se separando desse marido. E ela foi condenada pela igreja, foi disciplinada, julgada e condenada como sendo a errada e a culpada. Claro, todos nós temos defeitos, ela com certeza tem os dela, talvez ela tenha passado um pouco do limite na hora de questionar ou de criticar esses meninos e tudo mais, e agora ela inclusive está sendo até ameaçada por eles.
Mas o que que aconteceu? Quando há um casamento desse tipo, primeiro, o marido, o homem que já tem filhos de um relacionamento anterior, ou mesmo a mulher que venha já com filhos, isso é muito comum do relacionamento anterior, eu estou dando a minha opinião, né? É ele que tem que impor limite e respeito. Se você se casa com uma outra pessoa, essa pessoa precisa ser respeitada. Ela precisa ocupar o lugar dela em paz. E os problemas advindos de outros filhos são do pai ou da mãe e não dela. Ela que tinha que ser respeitada. Ela não tem que ficar resolvendo o problema desses meninos e aceitando toda essa incomodação. Então, o tratamento para essa situação seria adequada esse pai entender que ele está falhando, que ele está evitando dar ordem para os seus filhos, talvez com medo de perdê-los, alguma coisa, mas o que acontece é que ele já perdeu a sua autoridade, né? Então, infelizmente, ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa entender que ele precisa retomar as rédeas, não sei como ele faria isso. Um menino com 18 e um menino com 20 já são meninos que um pai tem dificuldade de ter controle, mas como são maiores de idade, eu sugeri que esse pai encontre um local para esses dois meninos viverem sozinhos. Se eles querem morar no chiqueiro, eles moram sozinhos. Vão cuidar da vida deles, fazer a comida e deixar o prato sem lavar e não lavar a roupa. Agora, o que não pode fazer é da esposa desse pastor, grávida de 6 meses, ser a empregada e a escrava desse lar. Então, há um erro, um equívoco do pastor presidente de julgá-la, de condená-la. Há um erro, um equívoco desse pai, não sei se é qual é o problema dele, de ter sido fraco e não cuidar desses meninos desde pequenos adequadamente. E ela virou a mulher adúltera, a condenada e todos com pedras para jogar nela. Então acredito que é possível restauração, mas vai dar uma trabalheira danada. Dá sua opinião aí. Essa foi a minha, tá bom?